Muito bem. Então, vamos lá, 19 horas, alguns minutos, passando já das 19 horas, vamos dar início a mais um dos nossos encontros na disciplina de gestão de pessoas, encontros síncronos, nesta categoria 17, que tem essa característica das nossas sextas-feiras serem através de Meet, Google Meet, por encontros síncronos. Essa semana passada não tivemos atividade, então tiveram 2 semanas para, na verdade, realizarem a atividade proposta lá do TDE, que foi, então, do início do mês, 31 de março, na verdade, 31 de março, o último dia do mês de março, foi a nossa última aula. Teremos, mais uma vez, outro feriado na próxima semana, então, ficamos aí neste mês de abril, com, né, essa atividade agora de hoje, essa aula de hoje, e vamos ter um novo encontro só lá no dia 28 de abril. E hoje, 14 de abril, pela nossa programação, pelo nosso cronograma, é a data para a realização da AP1. Normalmente, eu privilegio, né, bastante assim a presença nos encontros. Vocês sabem, e eu quero reforçar isso, vocês sabem que nós temos a AP1 tanto quanto a AP2. Tudo bom, Fernanda? Tanto quanto a AP2, dividida em 2 momentos, são 2 instrumentos. Então, a AP1, que está aberta hoje, que nós vamos conversar, inclusive falar sobre as questões, né, numa espécie de revisão desta prova, que está aberta ainda, por isso é importante estarem aqui. Eu tinha até feito uma observação, um comentário lá no ambiente de aula, de que seria importante estarem aqui para tirar, eventualmente, qualquer dúvida, até antes de postar definitivamente. Claro que muita gente já postou, né? Então, bom, tudo bem, vamos corrigir aqui, né, a prova, ou tirar as dúvidas para aqueles que ainda não fizeram. Mas a AP1, a primeira avaliação parcial, ela está dividida em 2 momentos. Essa objetiva vale 1 ponto, e tem uma outra atividade que vai acontecer no dia 28 de abril, por conta exatamente desse feriado que eu comentei agora há pouco. Semana que vem não temos aula novamente, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Então, nós estaremos retomando as atividades no dia 28 de abril, quando abre o segundo instrumento de avaliação. Tá? O segundo instrumento de avaliação. Esse segundo instrumento de avaliação não vai ser uma prova objetiva, né? Vocês vão ter que escrever ali, a partir de um tema proposto. E sim, já tinha dito desde o início do semestre, quero valorizar, prestigiar todos aqueles que têm participado dos TDEs, né, que têm lá realizado as atividades propostas semanalmente e tal. Então, isso vai contribuir bastante para esta avaliação dissertativa lá, na minha avaliação, né, dissertativa, lá do dia 28 de abril. A AP2 também vai ser dividida em 2 momentos, uma objetiva e uma atividade dissertativa. Mais uma vez, lá na AP2, a atividade dissertativa vai considerar sempre a participação de vocês. Na atividade dissertativa, eu faço a avaliação. Na objetiva, é o próprio sistema. O sistema tem as respostas ali, e conforme vocês resolvem as questões, ele já vai corrigindo. Então, ali eu não tenho como, né, participar desse processo de construção da nota, mas nas dissertativas, sim. Queria fazer um breve comentário antes, com relação ao sistema, ao TDE anterior, que fala sobre o sistema recompensar, as recompensas, né? Foram 37 participações nesse último TDE, está mais ou menos mantendo a média, nós temos aí, em média, 40, 39, 40, 41 participações a cada semana.
o ideal seria que nós tivéssemos todos participando, né? Infelizmente, não são todos que participam do TDE. Penso, como tenho comentado sempre, que a participação de todos é importante na medida que esses espaços servem não só como um exercício para que cada um entre ali e teça alguns comentários, enfim, coloque a sua opinião ou a sua experiência, muito mais do que isso, seja um momento de compartilhar experiências. Então, a cada semana tem um TDE que vai reunir um conjunto de depoimentos, tal qual aconteceu essa semana passada agora, que falava sobre o sistema de recompensa, um conjunto de depoimentos das experiências de cada um. E nós, olhando, lendo os depoimentos dos colegas, podemos refletir sobre as práticas, sobre os nossos ambientes de trabalho, sobre, enfim, né, sobre a nossa realidade, e quem sabe até aperfeiçoar, desenvolver novas práticas em torno do tema que está sendo estudado. Então, esse é o propósito, né? A gente tem esse TDE, o trabalho docente efetivo, para vocês exercitarem, para vocês aproximarem a teoria da prática, então, relacionando, né, aquilo que está posto nos nossos conteúdos, nos nossos materiais, nos nossos debates, com a realidade, com o mercado de trabalho. Quais são, né, as experiências, quais são as percepções, quais são os sentimentos com relação àquele tema da semana. Aproximar teoria da prática e compartilhar. Por isso, insisto, é importante a participação de todos. E por isso, valorizo. Quando tivermos as avaliações dissertativas, vou lembrar, sim, que Fernanda, por exemplo, estava sempre presente aqui nas aulas, trazendo depoimentos, trazendo experiências e tal. Vai ser um outro olhar, com certeza vai ser um outro olhar na avaliação dessas etapas dissertativas. Tá bem? A Sabrina tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer, se tem... Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo. Acho que foi sem querer. Oi, professor. Boa noite. Oi, Sabrina. Queres falar alguma coisa? Eu levantei a mão da seguinte maneira, na questão da prova, é que estava aberta para hoje e fechar hoje. Seria acompanhar a aula para fazer a prova? Olha, nós vamos falar sobre a prova. Eu vou falar sobre cada uma das questões da prova. Se tu não fez ainda, Sabrina, olha, vai ser uma oportunidade, inclusive, de tirar eventualmente alguma dúvida aqui. Pois é, porque eu vi dia 14 e como eu estava trabalhando de manhã, daí não tinha como eu ter feito, né? E aí, como abriu dia 14 e finalizar dia 14... É hoje, abre hoje e fecha hoje. Pois nós vamos conversar sobre ela agora. Tá bom, então. Já. Inclusive para tirar dúvidas que ainda persistem. Mas antes, como eu disse, eu quero conversar um pouquinho sobre o sistema Recompensar, ver se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário. Não quero tomar muito tempo hoje, a gente se estende sempre conversando sobre os TDEs e tal, complementando sempre o tema da semana anterior, mas hoje eu quero dar um espaço bem maior para a gente fazer uma revisão da prova, tirar as eventuais dúvidas e tal, independente de já terem realizado ou não. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa com relação às postagens lá, como eu disse, foram 37 postagens do TDE sobre o sistema Recompensar. Não havendo manifestações, manifesto-me eu, então. Assim, foi interessante, importante, a gente viu que muitos dos depoimentos, vocês viram que eu vou comentando, né? Sempre que possível eu comento cada uma das postagens, né? Faço alguns comentários, algumas observações e tal. E muitos dos depoimentos ali, das postagens da turma, mostravam políticas bem concebidas, bem organizadas, programas de recompensa bem estruturados, empresas com um sólido plano de carreira,
né, bem definido. O que é, qual é o propósito do plano de carreira? Dá para a gente já ter uma ideia do que seja o propósito de um plano de carreira pela própria expressão, pela própria palavra. É um plano que tu pode perceber como, quais são as perspectivas da tua carreira. Então, pode, a partir daquele instrumento, tu visualizar, né, ou construir o teu planejamento da tua carreira. Um plano de carreira mostra quais são as perspectivas, as possibilidades de desenvolvimento dentro de uma organização. Do teu desenvolvimento, né, do teu crescimento, inclusive no que diz respeito à remuneração. Então, o plano de carreira, né, associado ao plano de cargos e salários, te dá essa possibilidade de enxergar bem onde tu estás e até onde tu pode ir. E quais são os caminhos que tu pode trilhar, né? E quais são as condições para tu trilhar este caminho. Olha, tu estás aqui, hoje tu é este funcionário, neste departamento, neste setor. Existem dentro deste, né, sobre este setor, determinado departamento, determinadas áreas, e tu pode avançar neste setor, neste departamento, nestas áreas, sob tais condições, em tais circunstâncias, atendendo determinados requisitos. E aí tu tem esta visão e sabe quais são as condições e de que forma e até onde tu pode trilhar a tua jornada profissional. E muitos, né, comentaram, olha, nós temos ali o salário instituído dentro de um plano de cargos e salários, de acordo com a função, a nossa empresa procura determinar esses níveis salariais a partir de uma realidade de mercado, né? Então mantém um padrão mais ou menos de acordo com os níveis salariais adotados pela maior parte das empresas, ou a nossa empresa procura sempre se posicionar com um salário um pouco acima da média de mercado. Bom, cada empresa tem, né, um posicionamento, algumas eventualmente pode, por força de circunstâncias, de necessidades e tal, ter um salário, quem sabe até menor do que a média. Enfim, são posicionamentos. E mais do que isso, né, o TDE pedia também a... Eu não vou conseguir trocar a tela agora, mas, enfim, pedia também um plano, o que existia de benefícios, né? Então, quais eram os benefícios. E aí também um conjunto de manifestações ali falando de benefícios diversos, né? E que, enfim, se estendiam desde plano odontológico, plano de saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação, aquilo que está regrado e determinado na legislação, aquilo que está convencionado na convenção coletiva de cada categoria, aquilo que não está regrado na lei, não está previsto na convenção coletiva, mas ainda assim a empresa oferece. Enfim, aí nós tínhamos, né, um conjunto de exemplos de depoimentos ali que nos mostravam alternativas. E a gente, né, percebe nas várias postagens que existia uma relação, normalmente, na própria manifestação do aluno que postava ali, ele relacionava, a aluna ou o aluno relacionava este conjunto de benefícios e o programa em si de recompensas com o clima organizacional, com o envolvimento, o engajamento, com índices de absenteísmo, com, enfim, com estes elementos que, sim, são importantes, né, para os resultados que se espera alcançar nas organizações de maneira geral. As empresas querem alcançar resultados positivos, querem ter altos níveis de produtividade, altos níveis de eficiência, de resultados, e para isso precisa de um corpo, né, de trabalho envolvido, atuante, comprometido,
E a gente percebia que os depoimentos manifestavam isso. Temos um ótimo clima organizacional, nós temos uma empresa onde as pessoas são muito engajadas, as pessoas dificilmente faltam e tal. E a gente via que essa empresa tinha políticas bem sólidas, bem fortes de recompensa. Por outro lado, tínhamos depoimentos de alguns colegas que manifestavam: olha, na minha empresa eles pagam o mínimo, pagam o piso da categoria, né? Não tem, cumprem a lei, não tem nenhum adicional, nenhum plano, nenhum benefício e tal. Existe ali muita insatisfação, os funcionários não têm, né, muitas vezes, tem uma rotatividade alta. Então, nesse sentido que eu digo que existe, sim, uma relação, né? E que, obviamente, todos nós sabemos que é uma relação natural. Quanto mais benefícios e condições adequadas uma empresa oferece para os seus trabalhadores, a tendência destes trabalhadores quererem permanecer na empresa e se envolverem, se dedicarem mais, é uma tendência natural. E se uma empresa não valoriza, não reconhece, não recompensa as pessoas que lá estão trabalhando, naturalmente essas pessoas, em algum momento, podem começar a se sentir, né, a partir desse sentimento de desprestígio, sentir inclinadas a procurar uma outra oportunidade ou estarem abertas a outras oportunidades, atentas a outras oportunidades e assim por diante. Então, existe essa relação. A gente sabe que a relação custo-benefício sempre está presente também na definição das estratégias e das políticas empresariais. Então, o empreendedor, o empresário, sempre vai pensar o seguinte: qual é o custo que eu tenho com relação a este programa? No caso, nós estamos falando de um programa de recompensas que envolve plano de carreira, que envolve plano de cargos e salários, que envolve benefícios. E quais são os benefícios que eu tenho? Os custos com relação ao estabelecimento destes programas de recompensa, bom, os custos dá para nós mensurarmos com, né, uma relativa precisão. Olha, vai ter isto, estes são os custos da folha salarial, estes são os custos adicionais dos benefícios, etc. Nós temos como mensurar. Tá, e quais são os benefícios? Fica mais difícil mensurar. Como é que tu vai mensurar o retorno deste investimento? Né? Não vamos chamar de custo, mas de investimento. Como é que nós vamos mensurar esse retorno? Calculando, por exemplo, o que representa esse maior engajamento, essa maior disposição, esse clima organizacional melhor. Quanto que representa em faturamento um clima organizacional bom, elevado, né? que faz com que as pessoas estejam se sentindo bem, entusiasmadas. Quanto que isso representa no faturamento? E essa pergunta os gestores fazem, claro. E aqui é claro, aqui é bem objetivo o quanto custa. Aqui é mais difícil mensurar. E muitas vezes, por causa desta dificuldade, por conta desta dificuldade de mensurar os benefícios, acabam achando que é melhor talvez reduzir um pouco, né, estes investimentos, ou muitas vezes são vistos, inclusive, como custos. Não, né, isso aqui eu acho que não vai impactar tanto assim nas pessoas, no resultado. Deixa elas produzirem, e vamos economizar deste lado aqui, porque isso vai garantir um resultado maior. Esta, muitas vezes, é a posição de alguns empreendedores, que não enxergam que esta valorização pode, sim, representar um retorno até maior a partir desse engajamento das pessoas. É difícil mensurar, mas há possibilidades, há formas, né, de tu implementar determinados benefícios e tu vai acompanhando e monitorando o quanto isso tem repercutido nos resultados, em termos de qualidade, em termos de entrega, em termos de índices diversos de produtividade, absenteísmo e assim por diante. Então, é possível, sim. Leva um tempo,
É difícil, mas é possível fazer esse tipo de comparação. E é importante fazer esse tipo de comparação. E as empresas que monitoram, as empresas que controlam isso, acabam percebendo, de maneira geral, e desde que estes programas sejam bem implantados, mas é claro que isso não é o único fator condicionante, mas um programa de recompensas é, sim, importante, e por conta disso acabam percebendo que sim, mexe positivamente, é um programa bem implantado de recompensa, mexe positivamente com o ânimo e com os resultados da organização. Mas insisto, não é só isso. Não basta apenas a concepção de um ótimo plano de recompensas, que envolva o plano de carreira, plano de cargo de salários e assim por diante. Não basta isso. Mas isto é, sim, importante. É um dos fatores importantes para a construção desse ambiente de entusiasmo, de engajamento, de comprometimento, de produtividade, que toda empresa precisa. Num mundo de alta competição, precisamos, sim, ser muito eficientes, ter resultados eficazes, né? ter ótimos resultados. Tá bem? Então é isso. Está lá a sala de interação, tem os conteúdos postados lá no material que está à disposição de vocês. É importante se refletir, pensar sobre o sistema de recompensas. Quem tiver um tempo, dá uma lida lá nos depoimentos. Tem depoimentos muito interessantes. Agradeço a participação de todos. Registrei lá a participação, né, dos 37, como eu falei agora há pouco. E agora, não sei se alguém tem algum comentário. Caso contrário, vamos falar um pouquinho sobre a prova objetiva. Vamos dar uma revisada na prova que está aberta, que abriu hoje e que fecha hoje. Vocês têm até a meia-noite para concluir ela. Mas nós vamos fazer isso na Objetiva 1 hoje e na Objetiva 2 lá também. Vamos fazer da mesma forma no dia que abrir. Nós vamos estar aqui conversando sobre ela. Então, fiquem muito tranquilos assim de estarem aqui. Se quiserem aguardar antes de postar lá as suas respostas para tirar eventualmente dúvidas e tal, porque é uma construção que a gente sempre vai fazer no dia que abre a prova objetiva, a construção, não, desculpa, um debate que vai acontecer em torno do instrumento avaliativo. A primeira questão, podemos avançar? Podemos partir para o instrumento? Sim, vamos lá? Pode, professor. Sabrina está ansiosa, garanto que já está com o sistema já tá tudo aberto, aberto lá, com a prova aqui. aberta. Vamos lá. Estou só aguardando para colocar a resposta. Sabrina, importante eu dizer o seguinte, as questões são embaralhadas. Eu vou passar as 10 questões aqui para a gente conversar um pouco sobre elas. Mas elas são embaralhadas no sistema. Então, é possível que, por exemplo, essa questão aqui não seja a tua primeira questão lá. Ela está na tua prova. Ela é uma das 10 questões. Aqui, nesse arquivo que vocês estão vendo aqui, eu tenho as 10 questões, tá? Mas não necessariamente na ordem que está lá na prova de cada um. Então, isso é importante até para... Mas vamos lá. Esta questão, que na minha ordem aqui é a primeira, diz o seguinte, uma empresa adotou um programa de sugestões com o propósito de sensibilizar os funcionários quanto à importância de rever constantemente os processos que hoje são executados, buscando melhoria contínua no sistema de trabalho. Sobre este programa de sugestões, trata-se de uma prática dentro de uma gestão participativa? Esta prática representa um modelo ultrapassado e comprovadamente ineficiente? Este programa, além de aumentar custos, em geral provoca conflitos entre os colaboradores? Então, tem uma afirmação inicial e depois tem uma contextualização e depois 3 afirmações. E a pergunta é, na sequência, né? Estão todas certas? Tem uma que está certa, tem outra que... Qual é a resposta adequada para estas, que condiz com estas 3 afirmações? O que vocês acham?
Com relação a programa de sugestões, uma empresa que implementa um programa de sugestões. Pensando em um programa de sugestões e analisando as 3 afirmações, o que vocês acham? Qual é a resposta? O que tu acha, Sabrina? Eu acho que a primeira está certa, porque trata-se de uma coisa participativa. Acho que só a primeira. Programa de sugestões, estou pedindo sugestões, estou pedindo opiniões e tal, quer dizer, eu estou dando a oportunidade. Eu acho que é só a primeira, professor. Não é certeza. Isso. E agora, as outras, poxa, será que é um sistema ultrapassado? Nós temos falado que cada vez mais as empresas querem a participação, querem, né? Então, não é ultrapassado nem ineficiente. E é um programa que aumenta custos e provoca. Pode eventualmente aumentar um pouco o custo, porque vai ter que ter uma mínima estrutura para, né, estudar as sugestões e tal. Agora, o retorno disso é muito positivo. E por que geraria conflitos entre colaboradores? Não tem porquê. Então, concordo contigo, Sabrina. A primeira é correta, as outras não. Muito bem, vamos adiante, então. Eu acho que essa não tem dúvida. Peço assim, ó, se manifesta, levanta a mão, professor, eu discordo, eu não entendi e tal, a gente vai esclarecendo ou vai tirando, tá? Tirando as dúvidas. Tem uma questão que fala o seguinte: a teoria das relações humanas ofereceu novas concepções. Eu não sei se está na ordem que vocês têm aí ou não, tá? Mas, enfim, vamos indo e vocês vão anotando e tirando as dúvidas se surgirem. A teoria das relações humanas ofereceu novas concepções sobre o ambiente organizacional. Aspectos relacionados à motivação dos funcionários e sobre o exercício da liderança ganharam espaço nos estudos da administração. Leia as asserções abaixo e, a seguir, escolha a alternativa correta. Primeira asserção, que diz respeito a essa teoria das relações humanas e tal. O ambiente psicológico é o ambiente tal como é percebido e interpretado pela pessoa, ou ainda é aquele relacionado com as atuais necessidades do indivíduo. Isso diz respeito ao ambiente psicológico. Por quê? O pagamento ou recompensa salarial termina por ser o único fator decisivo na satisfação do trabalhador dentro da situação de trabalho. 2 afirmações dentro deste exercício sobre pensar relações humanas, liderança e motivação, 2 afirmações, e as respostas nesse modelo de questão, que é um modelo semelhante às questões adotadas na prova do ENAD, onde tem 2 afirmações, tem um porquê relacionando uma com a outra. E as alternativas de resposta sempre são: as 2 são certas e uma, sim, justifica a outra, complementa a outra. As 2 são certas, mas uma não tem nada a ver com a outra. Ou as 2 são erradas. Ou a primeira é certa e a segunda é errada. Ou a primeira é errada e a segunda é certa. Essas são as possibilidades. As 2 estão erradas, as 2 estão certas. A primeira está certa e a segunda é errada. A primeira está errada, a segunda está certa. Ou, ainda, as 2 estão certas, mas uma não tem nada a ver com a outra. Não justifica. O que vocês acham, lendo isto, que seria a resposta certa? Primeira certa, a segunda errada. Fernanda acha que a primeira é certa e a segunda é errada. Concordam? O ambiente psicológico, Fabiano, diga. Eu acho que a primeira está certa também, professor. Acho que é o fator... Eliane também concorda. Isso aí. O ambiente psicológico é um ambiente tal qual é percebido, interpretado, né? Sentido. Ok. E aí diz, por quê? Este ambiente psicológico, por quê? Porque o pagamento ou recompensa salarial... Bom, primeiro, uma coisa está fugindo da outra, certo? Uma afirmação está fugindo da outra. Uma está falando do ambiente psicológico, a outra está falando de recompensa salarial e diz, é o único fator decisivo na satisfação do trabalhador. Bom, a gente tem falado bastante aqui e sabe que não é o único fator que gera satisfação. Falamos muito sobre clima organizacional e tal. Então, realmente, Fernanda e demais estão corretos quando identificam a primeira certa e a segunda equivocada. Muito bem? Vi ali pelo chat que a maioria concordou. Esta aqui, a resposta estava dentro da pergunta.
Um evento importante no surgimento de uma nova abordagem em concepções sobre a administração foi um experimento coordenado por Elton Mayo entre 1927 e 32 na fábrica da General Electric, na localidade de Hawthorne. Este evento foi denominado a experiência de Hawthorne. Lembram? Na primeira ou segunda aula, nós conversamos aqui das mulheres, da iluminação, do lanche, do descanso e tal, das consequências, né, que teve aquele experimento. Esse experimento, na história da gestão de pessoas, ele é um experimento marcante. Ele, né, determina assim uma reviravolta em toda a forma com que lidavam com as pessoas e cuidavam das pessoas dentro das empresas. Ele se percebe, olha, tem alguma coisa a mais do que simplesmente treinar as pessoas, né, para elas realizarem uma operação, desenvolver as habilidades físicas e técnicas dela. Tem que cuidar dos aspectos psicológicos. A experiência de Hawthorne, porque foi desenvolvida numa fábrica que se situava nesta localidade. Deixa eu trocar as gurias aqui. Opa. Adiante. Tem uma questão. Elas estão na ordem de vocês ou não? Não, né? Não, não estão. Não, né? Tá. Essa, não sei se vocês estão conseguindo ler. Ficou um texto bem grande aqui. Um texto bem grande. Mas vamos lá. Vamos lá. Não está dando para ler, Carla. Diz aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Aí vai sair do foco. Vai sair do espaço que eu tenho. O investimento na formação pode fazer diferença durante o processo de recrutamento e seleção. As situações são as mais diversas possíveis. Uma empresa de consultoria na área de recursos humanos, por exemplo, contratou um jovem de 20 anos, entre outros motivos, pelo fato de ele ter chegado à Seleção Brasileira Juvenil de Esgrima, mesmo tendo começado tarde no esporte, aos 17 anos. Em outro caso, uma empresa da construção civil contratou uma engenheira que havia passado 3 anos em uma fazenda coletiva, onde se dedicava à jardinagem, à pesca e à ajuda aos moradores, superando todo tipo de adversidades em razão da falta de estrutura local. Há quem diga que um bom profissional é aquele que aprende algo mensurável todos os anos. Deixa eu ver se está faltando um texto aqui. Mas o que dizer... Estou atrapalhando aqui vocês. Mas o que dizer de quem passa um ano morando em albergues na Europa, colhendo uvas na França, ou trabalhando de garçom em Londres, e aquele que decide se inscrever nas fileiras de uma organização não governamental? O que o mercado pensa disso? A resposta é, 2 pontos, em negrito, ele adora isso. Isso está, esse texto foi colhido daquele livro do França, Práticas de Recursos Humanos, Conceitos, Ferramentas e Procedimentos, e é uma adaptação de uma questão do ENAD, do Exame Nacional do Ensino Superior, de 2018. Essa questão 24 lá do ENAD foi adaptada. Então, veja, este tipo de questão cai bastante nesses exames, né, de avaliação do ensino superior e até do ensino médio do Enem. Contextualiza, traz uma situação e depois entra com algumas afirmações para ver quais delas são coerentes, alinhadas, adequadas ao texto inicial apresentado. Então, nós temos um texto que fala, né, de uma empresa que contratou o cara porque ele era da Seleção Brasileira Juvenil de Esgrima, uma empresa que contrata uma pessoa porque ela passou 3 anos numa fazenda coletiva, se dedicando a atividades diversas e tal, de apoio à comunidade, jardinagem, pesca e tal.
uma empresa que contrata porque o cara passou um tempo na França colhendo uvas, foi para lá e quis. Uma empresa que, enfim. Tá? E aí termina o texto dizendo o seguinte: o que o mercado pensa disso? Ele adora isso. É o que diz o texto. Então vamos ver as afirmações. Primeiro, a dedicação à esgrima e a permanência em uma fazenda coletiva podem ser classificadas como formação alternativa. Essa é uma afirmação com base naquele texto. Essa afirmação tem sentido ou não tem sentido? Segunda afirmação. Embora as experiências descritas possam ser mensuradas, elas não agregam valor às funções profissionais. Essa é a segunda afirmação. Terceira afirmação. Certificados de curso de MBA ou de cursos de curta duração, cujos ganhos podem ser medidos, garantem maior qualificação profissional do que experiências pessoais exemplificadas no texto. Três afirmações. E aí, pessoal, é o seguinte. Vocês podem até concordar com as três afirmações, mas a pergunta relaciona as três afirmações com o texto lá de cima. Então, a partir do que está colocado no texto, da ideia proposta no texto, quais dessas têm sentido? Ok? A gente não pode cometer o erro de responder a partir do que eu penso. Daqui a pouco eu penso que certificados de curso de MBA, de curta duração e tal, eles oferecem, eles garantem maior qualificação profissional do que experiências pessoais exemplificadas no texto. Posso até achar isso. Não, essa coisa de pegar a gente só porque o cara foi garçom em Londres lá, ou porque a outra pessoa lá ficou colhendo uvas na França, grande coisa. Eu quero o cara que fez o MBA aqui, porque esse sim tem mais qualificação do que aquele lá. Ok, eu posso pensar isso. Mas aqui eu tô respondendo uma questão proposta nesse texto e o texto afirma outra coisa. Principalmente quando termina dizendo: o que o mercado pensa disso? Adora isso. O mercado adora isso. O mercado adora estas outras experiências. O mercado não desprestigia um curso de MBA. O mercado não desprestigia e não desvaloriza cursos de curta duração. Claro que não. Mas a questão é, isto não significa que cursos MBA seja mais, qualifique mais do que outras experiências. Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, outras experiências aleatórias e que, a princípio, não têm nenhuma relação com a atividade profissional, podem contribuir sobremaneira para o indivíduo, como crescimento, como pessoa, como profissional, em outras dimensões que não apenas as técnicas. É isso que está posto no texto. Por isso, a afirmação 3, se eu fui claro, vocês devem concordar que ela não condiz com o que está no texto. Ok? A 2, ela não condiz com o que está no texto. Embora as experiências descritas possam ser mensuradas, elas não agregam valor às funções profissionais. Puxa, está dizendo lá que o mercado adora isso. Se o mercado adora isso, é porque isso agrega valor ao profissional. O mercado enxerga que sim, isso é importante. Então, a 2 também não condiz com o texto. Eu posso até pensar que não agrega, mas aí é uma opinião pessoal. O que está no texto não é o que eu posso eventualmente pensar. E a 1 diz o seguinte: a dedicação à esgrima, a permanência em uma fazenda coletiva podem ser classificados como formação alternativa. Sim, é isso que o mercado valoriza. Ele adora isso e ele enxerga que sim, estas atividades diferentes, muito diferentes, que muitas vezes não se aproximam das exigências técnicas que se tem para determinada função, estas experiências diferentes,
contribuem muito e podem sim ser vistas como formação alternativa. Então, nesta questão, se ficou claro para todo mundo, a primeira condiz, as outras duas não condizem. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo por enquanto, professor. Viu, Josiane, como essas questões, né? A gente tem que ter sempre essa atenção. Muitas vezes há estes equívocos porque nós nos identificamos com uma afirmação, mas essa afirmação ela se alinha ao que eu penso, mas não se alinha ao que o texto propõe. E aí Exato. eu posso errar uma questão, né? Eu posso sim achar que não tem nada a ver isso aí, vai colher uva, eu não te quero aqui. Agora, se tu quer trabalhar comigo, tu tem que fazer um MBA. E vai ter empreendedor que pensa assim. Raciocinada, né, professor? Oi? Tem que dar uma raciocinada Oi? também. Josiane? Tem que dar uma raciocinada Tem também. que avaliar que... Exato, tem que avaliar o texto. Muito bem. Esta aqui fala do seguinte, a mudança na expressão, a administração de recursos humanos para gestão de pessoas ocorre a partir de vários movimentos, especialmente a partir da década de 30, lá a experiência de Hawthorne foi um elemento importante. Sobre isso, leia as duas asserções a seguir. Primeira asserção. A denominação administração de recursos humanos, em geral, se concentrava nos processos burocráticos de contratação, de orientação, de controle do trabalho das pessoas nos ambientes organizacionais. Por quê? É o movimento da teoria das relações humanas que faz surgir a expressão gestão de pessoas, orientando estudos sobre motivação, sobre liderança, sobre redes de comunicação e tal. Lá em cima inicia, olha, em algum momento muda a expressão, administrar recurso para gerir pessoas. Isso acontece especialmente a partir da década de 30, experiência de Hawthorne e outros fatos. E aí tem as duas afirmações. A administração de recursos humanos era mais operacional, burocrática, porque é com a teoria das relações humanas, lá de 1930, que surge gestão de pessoas e começa a pensar em motivação, liderança, esses aspectos psicológicos. Tem sentido? Tem sentido. Tem sentido. Tem lógica. Alguém tem dúvida? Então, sim. E as duas estão alinhadas. Não está uma falando de uma coisa e a outra falando de outra coisa. Não, as duas estão falando sobre, né, tem uma sequência, tem uma lógica de raciocínio em todo esse texto. Tá? Começa falando dessa mudança de expressão, em determinado momento, na primeira afirmação, fala como é que era a primeira expressão, por quê, e na segunda, o que era a segunda expressão. Fala, Sabrina. Essa aí, professor, fiquei com uma dúvida, porque as duas estão corretas. Só que eu não entendi bem se a segunda justificava a primeira, ou ambas se justificavam. Essa daí Sim, eu fiquei um pouco com dúvida, mas sei que estão corretas. E elas têm conexão, sim, Sabrina, porque elas estão exatamente trazendo o que está na origem, na proposição inicial. Estamos falando de mudança de expressão, uma coisa é o RH, recurso humano, depois é olhar para a pessoa, e a primeira diz, recurso humano era processo burocrático, era, né, muito mais olhar as questões de departamento pessoal, essas coisas, contratação, orientação, porque é só com o movimento da teoria das relações humanas, que está lá no início, década de 30, que surge essa expressão gestão de pessoas orientando estudos sobre motivação. Então, sim, elas se complementam e elas têm conexão, elas têm uma linha de raciocínio. Tá, Sabrina? Vamos adiante? Outra questão. Atualmente, a estrutura organizacional baseia-se em equipes multifuncionais, com foco nos negócios e resultados organizacionais. Vivemos a era da organização virtual, que passou a funcionar sem limite de tempo ou de espaço. Os escritórios ficam em locais coletivos de trabalho, mas também em regime de home office, em um formato de organização conectada virtualmente. A gestão de pessoas deve, neste novo contexto, privilegiar práticas que busquem
a valorização do conhecimento e foco nos clientes, interno e externo. O individualismo, crescente a partir das novas tecnologias da informação. O controle dos horários dos empregados pelos acessos às plataformas virtuais. Dentro daquilo, pergunto para vocês, dentro daquilo que nós estudamos em gestão de pessoas, dentro dessas novas práticas, desse novo entendimento do que seja gestão de pessoas e não administração de recursos humanos, o que vocês acham que faz sentido? Essas três fazem sentido? Tem alguma que não? Tem algumas que não? Nenhuma faz sentido? O que vocês acham? Enquanto eu troco as meninas aqui. Só um. Somente a um, eu acho, também. Eu acho que foi a Para Fernanda. mim, também, somente a primeira que está certa. Sabrina, Fabiano, o que tu acha? Eu, Josi, falei a um também, professor. Josi, tá. Fabiano, eu não estou te ouvindo. Pode ler a número 3, porque eu estou no celular e eu não consigo enxergar ela. Terceiro, controle dos horários dos empregados pelos acessos às plataformas digitais. Eu acho que isso não é correto, não. Assim, em relação a tipo A terceira, assim, não. Um trabalho remoto, assim, acho que não eu ficaria muito preso, mais de 8 horas. E a segunda, Fabiano, o individualismo. A gestão de pessoas privilegia o individualismo? Às vezes, sim. Mas a gente fala cada vez mais que as pessoas precisam saber trabalhar em equipe. Né? Então, a gestão de pessoas não vai privilegiar o individualismo, né? Não, vai digo, mas privilegiar a coletividade. Sim, eu falo no meu contexto de produção. Quando eu olho... desenvolvimento das capacidades individuais e tal, mas entre coletividade e individualismo, nós queremos coletividade, nós queremos que cada um tenha essa capacidade de trabalhar em equipe, saber, né, se envolver, se relacionar e tal. Então, a gestão de pessoas sempre vai privilegiar relacionamentos interpessoais. Relacionamentos interpessoais, saber trabalhar com pessoas, se relacionar com pessoas e saber integrar equipes. Portanto, a primeira, como os colegas apontaram aqui, é efetivamente aquela que se alinha ao que hoje, né, se prega em termos de gestão de pessoas. Valorizar conhecimento, foco, cliente interno, gestão de pessoas e, por consequência, cuidando das pessoas internamente, eu tenho condições de cuidar dos clientes externos. Ok? Vamos adiante? Olha só, essa aqui fala sobre a história da gestão de pessoas, aí é conteúdo, é o que nós temos lá no primeiro tema da disciplina, fala a história da gestão de pessoas. Então, quem leu atentamente consegue responder essa questão, né, falando do percurso da gestão de pessoas no Brasil. Analisando a história da gestão de pessoas no Brasil, ela assinala a única alternativa que não está correta. A valorização dos trabalhadores e das relações de trabalho ganha espaço e forma no governo de Getúlio Vargas. Está lá esse momento da história, né, da gestão de pessoas no Brasil. No início do século XX, a área de recursos humanos só se envolvia com cálculos de folha de pagamento e rescisões. Acabamos de ver na outra questão, e era isso, certo? A politização da classe operária era representada pelos movimentos sindicais, com federações fortes, eclodindo em 1962 a Central Sindical, ou a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores. Se leram lá a história da gestão de pessoas no Brasil, esse apanhado histórico, viram que sim, está correto. Em 1964, os militares assumiram o poder e, por consequência, os movimentos sindicais ganham força. Liliane já apontou aqui, olha, a de 64 não. Porque, realmente, em 1964, os militares assumem o poder.
E os movimentos sindicais perdem força, né? São abafados, são afastados, são minimizados, enfim, né? Aquilo que vinha se construindo em termos de avanço das lutas populares, ali se perde. E a última, a abertura política pós-ditadura militar estimulou os trabalhadores a reivindicarem salários e condições de trabalho de forma bem mais organizada, bem as reformas trabalhistas e tal, como a gente viu nesse apanhado histórico, né? Então, voltam, resgatam, né, a sua força e também muito dos seus direitos, né? Então, muitos dos direitos que hoje existem passam a ser conquistados ou resgatados após esse período da ditadura. Muito bem, muito bem. Vamos adiante. Ali, esse aqui, então, anterior, lendo o início da nossa disciplina, tem esse apanhado histórico e mostra todos esses momentos da história da gestão de pessoas. Essa próxima aqui trata do sistema agregar. Dentro do sistema agregar, o recrutamento é o processo de atrair pessoas até a organização, objetivando atingir candidatos em potencial que se identifiquem com a organização e com o trabalho. Ele pode ser interno, como a gente estudou, ou externo. Sobre o processo interno, leia as afirmações abaixo e, a seguir, escolha a alternativa correta. Primeiro, economia e rapidez podem ser caracterizadas como vantagens do recrutamento interno. Quando a gente faz um recrutamento interno, a coisa anda mais rápida, né? E, por consequência, podemos economizar, é o que diz a 1. A 2, no recrutamento interno, há maior probabilidade de êxito na seleção, uma vez que o candidato já é conhecido. Terceiro, o recrutamento interno acelera o crescimento do capital intelectual da organização. Acelera o crescimento do capital intelectual da organização. Nós falamos sobre isso. O que tu acha, Sabrina? Acho que a primeira e a segunda estão corretas, e a terceira está errada, professor. O que está errado na terceira, Sabrina? A questão da aceleração ali não está condiz no texto. Exato, porque olha só, o recrutamento interno, ele Isso, vai capital. escolher pessoas que já estão dentro da empresa. O que isso agrega de capital intelectual? Capital intelectual é um capital maior que se tem dentro da empresa. Quando a gente contrata alguém de fora, um profissional que já tem experiências em outros lugares e tal, ele vai agregar conhecimento, vai acelerar o crescimento do nosso capital intelectual, do nosso conhecimento, da nossa empresa. Ele vai trazer. Agora, se eu só estou promovendo quem está aqui dentro, eu tenho vantagens. Economia, rapidez e tal, né? Mas o conhecimento é o conhecimento que já está aqui. Então, exatamente isso, Sabrina, a terceira está equivocada. Não é uma vantagem no caso de recrutamento interno. Veja, o recrutamento interno tem vantagens e desvantagens. Recrutamento externo, como vimos, tem vantagens e desvantagens. Aí, cada empresa, em cada circunstância, em cada situação, tem que optar para qual modalidade. Então, aqui sim, a primeira e a segunda têm sentido no que diz respeito a recrutamento interno, e a terceira não. Esta aqui já fala da outra etapa do sistema agregar. Tu agrega, tu primeiro recruta, depois tu seleciona. No processo de seleção de pessoas, a técnica da entrevista é sempre bastante importante. Entre os cuidados que o entrevistador deve considerar para conduzir bem as entrevistas é o de ser um ouvinte ativo, ou seja, prestar atenção nas pistas não verbais. Mas apenas isso não é suficiente. Leia as afirmações abaixo que tratam de mais alguns cuidados que o entrevistador deve ter a seguir responde. 1. O entrevistador deve evitar fornecer informações sobre a empresa, pois talvez o candidato não seja selecionado e este então poderá saber mais do que deve. 2. Sempre que possível, deve deixar a entrevista seguir para conversas informais, descontraídas, sem pressionar ou controlar o tempo, pois é nessas condições que os candidatos mostram realmente quem são. 3. O entrevistador deve desconsiderar o currículo do candidato e se concentrar na entrevista e respostas do mesmo,
pois destacar virtudes e competências no papel qualquer um pode fazer. 3 afirmações que dizem respeito ao processo de seleção. O que vocês acham? Todas erradas. Nenhuma das Também acho afirmações. que todas estão erradas. Fernanda foi taxativa, Sabrina também, Liliane também. Sim. Eventualmente, tu pode, inclusive diz ali na introdução da pergunta, né? Tu pode ficar prestando nas pistas não verbais, deixar o papo, né, ficar um pouquinho mais descontraído em alguns pequenos momentos, mas tu não pode, né, não controlar o tempo, não controlar a conversa. Tu tem que direcionar, tem algumas coisas que são importantes na entrevista. Então, a 2, não. A primeira, tu tem que falar numa entrevista de seleção, é uma conversa que tu sim, tu fala da empresa até para ver as reações com relação àquilo que tu contextualiza sobre o ambiente que ele vai trabalhar, como é que ele vai reagir, como é que vai... Tá? Então, sim, tu tem que falar, e isso são orientações que tem, inclusive, lá nos textos. E o entrevistador deve desconsiderar o currículo do candidato. Não, a entrevista, muitas vezes, ela vai sendo construída em cima de algumas informações que estão no currículo. Bom, se é o que realmente né, são as qualidades, as virtudes do entrevistado ou não, na entrevista nós vamos descobrir, mas o currículo é importante como orientação também. Então, as 3 estão equivocadas. Muito bem. E, por fim, a última que temos aqui, deixa eu só reduzir um pouquinho aqui, na remuneração por conhecimentos e habilidades, agora falando de outro subsistema, recompensa, remuneração, conforme o desempenho, os colaboradores desenvolvem uma visão sistêmica da organização e se tornam mais flexíveis e comprometidos. Neste sentido, reduzir um pouquinho. Leia as 2 asserções e depois responda. Primeira asserção. Puxa. Ou fica mais ou menos. Nos últimos anos, as organizações estão implantando novos modelos de remuneração mais flexíveis, tentando ser mais compatíveis com os modelos de qualidade e buscando melhores resultados organizacionais. Por quê? Os gestores de pessoas têm como papel acompanhar os processos de remuneração e incentivos, estudando novos formatos que atendam e conciliem as necessidades das pessoas e das organizações. Tem sentido as 2 afirmações? Há, nos últimos anos, formas mais flexíveis. O nosso TDA desta semana, essa questão aqui, tem uma relação direta com o nosso TDA. E se a gente lê os depoimentos que estão lá, a gente vai perceber sim, tem inúmeras outras formas de remuneração, tá? de comissionamentos, enfim, de participação nos resultados, de participação em metas e tal. Então, são regimes mais flexíveis, né? E os gestores de pessoas, uma das atribuições importantes, né, é exatamente acompanhar esses processos, estudando novas formas, eles que implementam, né, esses novos modelos, buscando conciliar interesses das pessoas, dos trabalhadores, com os interesses organizacionais. Esse é o desafio do gestor de pessoas. O gestor de pessoas precisa, né, conciliar interesses. Porque a gente sabe que nós, enquanto trabalhadores, nós queremos ganhar o máximo possível, cada vez mais, nós queremos benefícios, nós queremos, enfim, sempre as melhores formas de reconhecimento, de valorização e de remuneração. Por outro lado, a empresa tem que ter gestão de custos, tem limites, porque senão isso impacta no preço das mercadorias, vai ter dificuldades e tal. Então, há um conflito de interesse. Conciliar as necessidades de um e de outro. Esse é o papel do gestor de pessoas. E por isso que se busca sempre alternativas novas, como diz o texto e as 2 afirmações. Por conta disso, eu acho que eu já estou antecipando aqui, né, qual que seria
a resposta adequada, que é exatamente sim, né? As duas têm sentido e têm conexão. Ok? Esta era a minha última aqui na ordem que eu tenho. Ficou alguma dúvida? Estejam Não. atentos, aqueles que não fizeram, por favor, né? Tem que ser hoje, ela fica aberta só hoje. Tá? Então, tenham... Fala, Fabiano. Não, eu vou fazer agora, professor. Não, isso aí. Eu não posso acessar. Não deixem virar a noite aí, virar meia-noite, que bloqueia o sistema. Pode falar de novo essa questão salarial, professor? Só terminar. A última? Eu fiquei com um pouco de dúvida. Isso? Deixa eu ver se eu consigo colocar toda ela na tela. Deixa eu trocar aqui primeiro. Foi a última que você acabou de falar. Isso. Essa aqui foi a última. Uhum. Na remuneração por conhecimentos e habilidades, conforme o desempenho, os colaboradores desenvolvem uma visão sistêmica da organização e se tornam mais flexíveis e comprometidos. Nesse sentido, as duas asserções, avalie as duas asserções. Nos últimos anos, as organizações estão implantando novos modelos. Isto foi, inclusive, o que a gente viu no TDE, eu estava comentando agora. Novas formas, novos modelos, a gente vê lá nas postagens, né, inúmeras alternativas que as empresas estão buscando, tentando vincular com resultado, com meta, com produtividade, com comissionamentos e tal, né? Tentando ser mais compatíveis com os modelos de qualidade e buscando melhores resultados organizacionais. Por quê? Porque exatamente esse é o desafio, né, dos gestores. Os gestores de pessoas têm como papel acompanhar os processos de remuneração e incentivos. São eles que implementam estas formas mais flexíveis. E, para isso, eles precisam acompanhar os processos, estudar novas formas para trazer esses novos modelos que atendam e, como eu disse, conciliem as necessidades das pessoas e das organizações, que é o grande desafio do gestor de pessoas. Então, são duas frases que dizem respeito aos desafios do profissional responsável pela área de pessoas, no que diz respeito ao subsistema remuneração ou recompensa. Ele precisa estar atento ao mercado, né, para implementar novas formas mais flexíveis que atendam os interesses tanto das pessoas quanto das organizações num mercado cada vez mais competitivo. Então, sim, está certa, né? As organizações precisam se adequar e implantar novas formas, e porque os gestores de pessoas, neste compromisso de alinhar necessidades de pessoas e de organizações, têm essa responsabilidade de buscar novos formatos. Ok? Mais alguma questão, pessoal? Queria fazer reforçar o que eu falei no início da noite com relação às próximas etapas, mas queria dar por vencida essa parte aqui. Se alguém tem dúvida, tem que ser agora. Ok? Muito bem. Então, para finalizarmos hoje, eu quero dizer que nós temos uma atividade ainda que vai complementar a AP1. Vocês têm que estar sempre atentos ali à sequência dos materiais que estão postos aqui no nosso ambiente aula. E a AP1 não fechou ainda. A AP1 tem esta objetiva, nós revisamos agora, né?
E além desta objetiva, que vale 1 ponto, tem mais meio ponto na AP1, que é uma atividade dissertativa que vai abrir depois do feriado. Semana que vem não tem aula, é 21 de abril, feriado, sexta-feira. Uma outra semana abre a atividade complementar, de mais meio ponto, da AP1. Aí vocês vão escrever lá. Quando eu for fazer a correção e tal, né, vou ver a postagem de vocês. Vou lembrar daqueles que participam, que preenchem os TDS, que contribuem e tal. Vai entrar nesse processo de avaliação também, como sempre tenho dito. E aí fecha a AP1, 1,5 ponto. Tem 2,5 pontos que vai ser da AP2. A AP2, então, um pouco mais adiante. E esses 2,5 pontos, mais uma vez, tem uma objetiva que vai abrir num dia e fechar no mesmo dia, lá na frente. Esta objetiva 2 nós vamos ter, naquele dia que ela abre e fecha, vamos ter uma aula aqui, que vamos comentar, vamos esclarecer, tirar dúvidas, tal qual fizemos hoje, da mesma forma. Então, lá, esperem para tirar eventuais dúvidas antes de postarem definitivamente. E aí, depois ainda da objetiva 2, que vale 1 ponto, tem mais um relatório, mais um texto, uma dissertativa, que vocês vão fazer lá, que vai valer 1,5 ponto, e que sim, vou considerar a presença e a participação de vocês ao longo dos próximos encontros, dos TDS e das aulas virtuais. Tá? Então, sempre vou considerar isso. Daí é mais 1,5 ponto. E aí, bom, depois tem a AS, que vale 6 pontos. E a AS é uma prova objetiva. E, assim, o formato da prova objetiva AS é semelhante a estas que nós estaremos fazendo. Essa que nós fizemos aqui, a AP1, e da objetiva 2, que vai ter também um formato tal qual esse. Então, de certa forma, vocês já estão se preparando para a AS, só que, obviamente, com questões diferentes, no mesmo formato. Pelo menos vocês já sabem mais ou menos como é, o que vai cair lá, o formato das questões, o conteúdo vai cair, né? Todos os 6 temas lá na AS, mas o formato das questões é esse formato aqui. Então, de certa forma, já é uma preparação também para a AS. A AS é presencial, a AS é individual, sem consulta e tal, e é o sistema que corrige, né? Eu nem fico, porque são aleatórias, questões aleatórias que pega no banco de questões. Então, eu não tenho ingerência nenhuma. Eu não tenho, né? Fabiano, daqui a pouco me diz, fui fazer a prova presencial lá, professor, e a questão tal, então, não sei. Nós não vamos mais nem ter contato depois disso. Portanto, a AS é importante estarem concentrados, se prepararem, revisarem essas provas todas que fizemos, revisarem os conteúdos para irem bem preparados, porque ela tem um bom peso. Ela vale 6. Ok? Tranquilos? Vamos pular mais uma semana por conta do feriado, deu essa coincidência, feriado na semana passada, feriado na próxima semana. E, portanto, vamos nos ver apenas no dia 28 de abril, e aí já encaminhando um novo tema, né? Vamos falar do sistema de manter e desenvolver os novos subsistemas, novos temas, novos assuntos, mas seguindo mais ou menos neste formato que temos adotado até agora. Certo? Agradeço a presença de todos, fico à disposição se ainda resta algum tipo de dúvida. Caso contrário, desejo a todos um ótimo final de semana. Finalizem a prova, aqueles que não finalizaram ainda, até meia-noite. E voltamos na outra. Tá bom? Boa noite, professor. Bom final de semana. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa final de semana a todos. Obrigado, igualmente. Boa noite. Bom final de semana a Boa todos. noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. Bom final de semana. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos. Boa noite, Luísa, Ana Vilma. Parando a gravação.